Estamos aqui no nosso Almanac Podcast, hoje com o nosso bate-papo com a Nutri, Renata Della Riva. Ela que é linda, maravilhosa. O pessoal da cidade adora os desafios da Renata. Para a gente falar um pouquinho sobre o que emagrece e o que engorda, o que realmente engorda, né, Renata? Bem-vinda ao nosso primeiro Obrigada. episódio do Almanac no YouTube. Obrigada pelo convite, né? Mais uma vez aqui no Bate-Papo com a Nutri. Dessa vez, numa versão podcast, achei muito legal. Um ambiente lindo, acho que vai ser muito proveitoso o nosso bate-papo também, ainda mais com um ambiente lindo desse. Ai, que delícia. E eu queria falar desse tema porque a gente tem que entender, né? O que realmente engorda? Será que é as festas de fim de ano? Será que é uma Páscoa? São datas, né? datas específicas? Na verdade, a gente, inclusive, está aqui, gente. Quem está acompanhando no YouTube, esse é o primeiro podcast no YouTube gravado no final do ano. Então, assim, estamos às vésperas do Natal. Mas a gente fala que o que engorda não é o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo, né? Exatamente. São aquelas fatias, aquelas 25 fatias de panetone. Aliás, eu tenho visto nos grupos aí, o pessoal fala assim, olha, só aquelas 25 pastinhas de panetone. Ótima. Então, eu falo assim, é todo um contexto pra gente engordar, né? Não é só uma festividade, não é só um momento, uma data que faz a gente realmente engordar. O que engorda é o ano todo, é o contexto, se você exagera demais. E eu sempre falo, não é um dia de exageros ali, de aproveitar um momento especial, né, que vai te fazer engordar, como também não é um dia de comendo salada que vai te fazer emagrecer. Tem né? gente que se preocupa muito com essa época do verão, que acho que é a hora que o corpo tá mais exposto, você quer colocar um shortinho, quer ir pra praia, botar um biquíni, né? Então, o verão, as pessoas se preocupam mais em estar em forma. E aí parece que todo mundo saiu num disparate, uma maluquice de fazer dietas milagrosas. A gente entra em alguns desafios, porque isso ajuda também, Motiva, né? Motiva, fala, eu quero estar bem, né? Mas o que de fato eu preciso fazer, né? E falando nesse tema, o que realmente engorda? Porque a gente ganha peso aos poucos. E chega nessa época, ou enfim, ou por uma ocasião especial, e a gente quer emagrecer tudo de uma vez. E uma semana que engordou em anos, né? Pra gente engordar 1 quilo, pra você ter ideia, a gente tem que consumir 7.700 calorias mais do que você gasta. Então, vamos supor que o seu gasto é 2.000 calorias. Dá quase 10.000 calorias pra você engordar 1 quilo. 10.000 calorias, gente, vocês não têm ideia do que é 10.000 calorias. Então, assim, tem que comer uns 5, 6 panetone para engordar, assim, e olha lá, ainda fica calorinha a ver. Então, é a construção do dia a dia, né? Então, se você tem uma vida saudável, balanceada e consegue se manter ao longo do ano, não é um dia que vai te fazer engordar 1 quilo. Então, é ao longo do tempo. Né? E aí, na verdade, não é nem um dia. As pessoas falam assim, aquelas confraternizações começam antes, né? Você fica um mês, às vezes, comendo, bebendo, coisas que, às vezes, até foge da rotina. E aí, eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que é isso? Tem gente que leva a vida certinha durante o ano. Não sei se tem isso. Tem isso, não? Tem gente que faz isso? Você está ali acompanhando seus pacientes, né? Leva a vida certinha durante o ano, chega agora e enfia o pé na jaca. O que eu falo? Pra gente ter um equilíbrio, né? Esse mês de dezembro, ou mês de festividades, eles acabam sim tendo mais confraternização. Você quer aproveitar um pouco mais e tá tudo bem, tem que saber aproveitar certos momentos. Mas o problema é emendar uma coisa na outra, né? Então, a gente começa ali, começo do mês e já vai estendendo pro mês todo. Então, se você consegue ter um equilíbrio ali e fazer as suas refeições livres, aproveitar um momento no dia que realmente vale a pena e não no todo, aí sim você consegue se manter no peso ali e não engordar quando tiver essas festividades. Tá, e aí a gente vai para essas festividades, vai para as confraternizações e o cardápio normalmente é variado, tem de tudo, né? O que mais engorda nos cardápios de festa, de festividade? Pra gente engordar tem que ter o excesso calórico. Tá. Então, se você vem tendo uma alimentação organizada, de forma minimamente saudável ali, eu sempre falo, você pode aproveitar tudo um pouquinho. Claro que você vai acabar comendo mais calorias,
Mas é o momento. Então, você pega um pouquinho de cada, não precisa comer muito de tudo, né? Eu falo sempre que o primeiro sabor da primeira garfada, da primeira colherada, é o mesmo da última. Às vezes, o primeiro é até mais gostoso, né? Então, se você coloca um pouquinho de cada coisa ali que você quer realmente provar e que pra você vale a pena, não tem problema. Porque no outro dia, é como se nada tivesse acontecido. Vida que segue e volta pra sua alimentação saudável. E aí, o que a gente tem que preferir mais ou montar um prato legal? Sempre pensando no contexto. Então, sempre com uma proteína, que daí, no caso, é frango, ovo, carne, pernil, né? Proteína Peru! O carboidrato, que normalmente é maionese, arroz, salpicão, né? Às vezes, um macarrão. E sempre tentar colocar uma fonte de fibra, que seria a salada ali, né? Sempre tem salada, um tomatinho, uma rúcula, para você não fazer um prato pobre em fibras ali, não acabar piorando o seu intestino, não acabar ficando muito inchado. Então, a fibra, ela te ajuda nisso. Te ajuda a exagerar menos também. E a gente falou assim, né, do salpicão, falou da maionese. O que mais disso tudo engorda? O que mais engorda normalmente maionese, salpicão, esses que tem. Por quê? Eles são alimentos não, preparações que juntam carboidrato e gordura, né? A gordura é o mais calórico. Então, 1 grama de gordura tem 9 calorias. E 1 grama de carboidrato tem 4. Quando a gente junta esses dois, aí é um excesso... E são muito palatáveis, né? Então, a gente não consegue, às vezes, ficar só num pouquinho. É diferente da carne, que às vezes a carne você tem um limite ali, não consegue empurrar tanto. Agora, o carboidrato... Se a gente for empurrando, vai. Então, o carboidrato é sempre, junto com a gordura ali, é sempre o que mais engorda. Então, tem que tomar mais cuidado com o carboidrato. Isso, a maionese, salpicão, macarrão, excesso de... O arroz, excessos, o né? arroz temperado. Uva passa super uva passa. calórico. Aliás, é uma polêmica, né? Tem gente que gosta, tem gente que odeia uva passa. Eu adoro. Eu adoro. Eu já, por mim, eu coloco uva passa em tudo. Em tudo. E tem gente que vai tirando a uva passa, né? Lá em casa tem uma briga, né? Um coloca, o E outro tira. A uva passa, você pensa, a uva é uma fruta, é um carboidrato. Quando ela é desidratada, ela fica mais concentrada ainda. Então, é um carboidrato muito mais concentrado. Então, uma pequena porçãozinha já tem uma quantidade calórica. A uva passa não é fruta? Não assim, mas... né? Tem essa. Mas eu tô comendo uva passa porque uva passa é fruta, né? Mas por que a uva passa a gente acaba comendo em maior quantidade também, é isso? Isso, porque daí você consegue comer mais, né? Porque ela é menor, é mais desidratada. E como não tem a água ali pra dar o volume, em cada porçãozinha pequenininha ali tem muito mais carboidrato. Então, você acaba ingerindo muito mais. E daí você come mais e tem mais carboidrato. Panetone, eu vi um pessoal falando aí na internet. Ai, panetone, amo. Eu falo que tem que comer. Gente, eu adoro panetone. E agora tem não é só o panetone, tem os chocotones, que são mais calóricos, o Nutri. Como é que é, Renata, isso? O que eu preciso optar na hora de comer o meu panetone, que eu adoro, que é na época de final de ano, por exemplo? Ou a Colomba Pascal, que é na época da Páscoa, por exemplo. Eu falo assim, alimentos específicos de épocas específicas, a gente tem que aproveitar. Por exemplo, o panetone é uma vez no ano. Então, você vai deixar de comer o panetone que você ama porque não quer engordar ou porque, precisa emagrecer. Tirando se não for algo em relação à saúde que você realmente não possa, né? Quando a gente fala do panetone, tem os panetones zero açúcar, panetone isso, panetone aquilo, mas realmente, quando a gente olha a tabela nutricional deles, todos são muito parecidos em calorias. E por quê? Então, é mais propaganda mesmo esse negócio? É mais a propaganda de não tem açúcar, né? Fit. E pessoas que são mais leigas, às vezes, acabam indo nesses pra não furar a dieta, mas... questão calórica, eles são iguais. Ou seja, fura dieta também. Fura dieta. Então, eu sempre falo, escolhe o panetone que você gosta, que você quer consumir e consuma ali uma quantidade, não precisa comer um panetone inteiro todo dia, né? Pega uma fatia, consome aquela fatia, sempre tenta fazer uma refeição legal. Então, vai comer o panetone, mas não deixa de comer um omelete ali depois, ou faz uma dose de whey, que é mais fácil também, né? Tem pacientes que gostam de fazer aqueles creminho de whey, que é um pouquinho de água com whey, e coloca por cima do panetone. Claro que já tem que ter um paladar mais aguçado, né? Mas, assim, eu sempre falo, tem que ter um equilíbrio e você tem que saber aproveitar os momentos. Você não precisa comer panetone todo dia, mas você pode comer o panetone. Pode, não precisa ficar com
peso na consciência Não por conta do precisa. panetone. Eu me lembro até, de algumas oportunidades que você mesmo, né? Outras nutris que passam pelo nosso programa, falam assim, é que nem começa a crucificar o pão, por exemplo, né? Exatamente. Não pode comer pão. Eu vejo assim que nas suas dietas, nas suas, né? Dietas. É dieta. Dietas. Nas suas dietas, você sempre coloca pão, né? Porque tem gente que fala assim, eu não vivo sem pão, não dá para ficar sem a dieta. O pão também não é o vilão. E falando dessas coisas que engordam. Exatamente, assim, não adianta a gente demonizar alimento, principalmente se é um alimento que a gente gosta. Vamos supor uma pessoa que come pão todos os dias. Ela vai fazer uma dieta e ela retira completamente. Ela não vai conseguir sustentar isso a longo prazo. Ela pode até conseguir fazer por uma semana, um mês. Mas depois ela vai ficar com tanta vontade de comer pão que ela vai desistir de tudo. De, às vezes, até coisas que ela já tinha melhorado por conta da falta de um pão. Então, às vezes, é melhor a gente colocar certos alimentos, mesmo que não tão saudáveis. Por exemplo, um chocolate, que é mais um refrigerante zero, né? Porque o problema não é o alimento, é o contexto e restrições exageradas, né? Quem restringe mais tem mais dificuldade de perder peso. De perder. Então, aí nessa linha, aquela história de vou fazer dietas mirabolantes ou vou ficar um mês só comendo... Eu lembro sempre do ovo. Né? Dieta do ovo, dieta do limão, enfim, tem um monte. Dieta da lua, antigamente, da melancia, do melão, tem um monte de coisa que. Não adianta adianta por um momento, ou é bom que nem pense em fazer uma coisa dessa. Restrições são necessárias em curto período. Tá. Então, a gente tem dietas que são mais restritivas, até por certas tolerâncias alimentares, por certas condições ali do paciente, né? E dietas muito restritivas, elas têm que ter começo, meio e fim. Então, Nutri, tô o ano inteiro fazendo uma dieta tranquila, eu quero dar uma secadinha aqui pro verão. Beleza, vamos restringir um pouco as calorias, vamos restringir tal coisa. Aí sim é legal, mas viver em restrição não é bacana. E aí, né? Eu acompanho você, né? Já não é o nosso parceiro há tanto tempo, mas assim, acompanho você, inclusive participei. Do projeto? Do projeto, participei. Né? Assim, não levei tão a sério. Né? Eu tive muitos furos aí, a época, né? O que faz parte, né? Mas eu acompanhei justamente você fazendo os desafios. Os desafios são válidos para esses períodos curtos. Tem gente que pega o cardápio do seu desafio lá e fala assim, eu vou fazer o ano inteiro. Pode? Até pode, só que aumentando um pouco, talvez, as quantidades. Porque nesses projetos, as restrições calóricas, elas são maiores. E, às vezes, a pessoa não consegue sustentar porque fica furando muito, né? Porque daí sente um pouquinho de fome, vai lá e fura a dieta. Ou, porque desmotivou, fura. Então, se você faz uma dieta com um pouquinho mais de calorias ali ao longo do ano, é ok. Mas, assim, a base da alimentação que tem ali nos projetos, nos desafios, eles são bacanas. É só, talvez, aumentar um pouco a quantidade de fruta, de proteína, né? E aí, os desafios, eles não são personalizados também, não, né? É para o grupo. Acho que é interessante falar sobre isso, porque a gente vê muito isso, né? Vê muitos desafios e as pessoas seguem à risca aquilo tudo, sem passar depois por um atendimento personalizado. Isso é válido para você entrar, que é bacana, você dá essa enxugada. Sim. E eu vi assim... Quanta gente... Gente, na verdade, gente, eu fiz questão de entrar no grupo até para saber como que é. Porque a gente tem todo esse contexto do bate-papo com a Nutri. Como são esses desafios, né? Como é que é o acompanhamento? Não que eu não preciso. Preciso. Mas assim, para saber como é que funciona mesmo. Então, eu via muita gente que muito certinho, faz tudo bem certinho. E o resultado que dá... Então, assim, a felicidade que dá nessas pessoas. É incrível, e algumas, né? Que vão fazendo, eu vou furando e vão colocando isso. Tipo, uma incentiva, a outra. É bacana esse incentivo, né, Renata? O que eu mais gosto de grupos, assim, é a parceria ali do grupo, né? Então, você compartilhar suas dificuldades. Gente, eu errei. Aí você vê que a outra errou. Aí a outra vem pra motivar. Então, assim, cada uma tem uma dificuldade ali, né? Não acontece só comigo. Exatamente. Né? Então, quando você tem um grupo de apoio, digamos assim, isso pra tudo. Às vezes pra uma atividade física, né? Pra parceria de outras coisas. É bacana ter pessoas com o mesmo objetivo que te elevam a esse resultado, né? Se você tem pessoas que só comem errado do seu lado, você automaticamente vai acabar comendo errado. Agora, se
você participa de um grupo ou na sua casa mesmo, as pessoas motivam, as pessoas estão ali no mesmo objetivo, acaba ficando mais fácil, mais prazeroso. Você não sente que tá fora da bolha, né? Que tá fora ali do mundo das pessoas. Então, isso é muito importante, é muito bacana. Você acompanha, você, né, tem muitos pacientes, né, que você atende. Você já teve a oportunidade, falou de um come uma coisa, outro come outra. Já aconteceu de você acompanhar, por exemplo, na mesma família, uma pessoa querendo emagrecer e outra pessoa querendo engordar? Sim, já. Inclusive esse Como é que faz ano, isso? Eu atendi o pai, a mãe e os filhos, né? E os filhos têm que ganhar massa muscular porque são magrinhos e os pais precisam perder peso. Então, a base da alimentação, eles comem a mesma coisa. Como é que faz? Só que um come mais e outro come menos. Então, vamos supor que um come 200 gramas de arroz, o outro come 100 gramas de arroz. E aí tem as preferências alimentares, né? Tem uns que gostam um pouquinho mais de doce, outros gostam um pouquinho mais do salgado. Então, eu vou personalizando isso para cada pessoa, para cada quantidade calórica que eles precisam, só que no mesmo padrão. Então, todo mundo vai comer a mesma coisa, só que cada um com as suas quantidades ali no almoço, por exemplo. Eu me lembro, assim, de oportunidade de pessoa falar assim, poxa vida, eu quero emagrecer, mas como é que eu vou emagrecer se sou eu que faço a janta, se sou eu que faço o almoço? Aí eu tenho que fazer uma comida normal, e aí é isso, né? Eu tenho que fazer uma comida normal para todo mundo e eu preciso comer, vou comer só salada? Um exemplo, né? Eu fico tem incrédula, né? com isso. Eu falo, gente, mas a comida normal é a comida que tem que ser a comida da dieta. Então, é o arroz, é o feijão, é a carne, é a salada que você faz para todo mundo. A diferença é que algumas pessoas vão comer mais e outras menos, né? E aí, o preparo, talvez com um pouquinho menos de óleo, não fazer fritura, né? Carne frita, as pessoas têm muita... É muito fácil. A gordura é saborosa, não é isso? Não posso mentir e falar não que não é porque A gordura é saborosa. Até, às vezes, eu ouço o que dá sabor para a comida é a gordura. Exatamente. E aí, assim, tem que encontrar novas formas de preparo, né? Então, fazer um assado no forno, na air fryer, mudar tempero. Então, ir mudando as formas de preparo, mas é uma comida que todo mundo tem que comer. Olha, eu vou falar uma coisa pra você que agora já virou regra em casa. É sério. Aquele pão que você faz uma pizza na air fryer. Ai, eu amo. Gente, tipo olha só. Toast, né? Tipo um toast. É muito bom. Como é que você faz aquilo? Aliás, porque eu vejo várias formas de preparar, né? Sim. Mas muito gostoso. Dá pra gente fazer tanto doce quanto salgado, né? O salgado eu gosto de fazer como? Pega uma fatia de pão, ou pão francês, o pão que você gosta mais. Dá uma amassadinha nele, coloca um ketchup ali. Não precisa ser ketchup zero, pode ser ketchup normal, porque ele é baixo em caloria também, dá pra encaixar. Aí tem gente que gosta mais de frango, tem gente que gosta mais de carne moída. Então, daí coloca um pouquinho, passa um pouquinho de requeijão ali, se você gosta ou não, e uma fatia de queijo. Aí eu gosto de colocar orégano, tomate, mas é particular de gosto, né? Sim. E aí leva pra air fryer. 5 minutinhos, daí o pão fica crocante. E por dentro fica mais molhadinho do frango, né? Junto com o requeijão e o queijo. E fica uma refeição super saudável. E o assim. requeijão pode colocar. Pode. E aí você falou do ketchup, não precisa ser zero. Voltando na linha dos alimentos que engordam, na hora que eu comprar um requeijão, eu preciso priorizar um requeijão light, um zero? Como que é? Você pode consumir os dois, só que o light você vai poder consumir um pouco mais. Então, se você quer mais volume, se você gosta de colocar um pouco mais, o light é a melhor opção, tá? Questão de requeijão. De queijo, já não. Queijo pode ser um queijo normal. Ketchup. É pouca diferença, é 5, 10 calorias. O zero vai ter um pouquinho menos, mas o ketchup em si já tem pouca caloria. Então, sempre eu falo, lê o rótulo, pega o normal e pega o zero, pega o light. Dá muita diferença? Você acha que vai conseguir comer mais se for zero? Pega o zero. Então, tem que saber fazer escolhas. Não adianta só olhar o produto em si. Lê o rótulo, só olha a imagem da números. propaganda, né? Porque a propaganda às vezes é um pouco, não que é enganosa, mas às vezes é pra chamar atenção. Induz o cliente às vezes ali a uma coisa que pode estar mascarada na tabela nutricional. E aí você falou, pode fazer salgado, pode fazer doce. O doce é o meu favorito. É o pão também. Aí eu coloco doce de leite e banana em rodelinhas. E aí eu coloco canela, porque eu gosto muito de canela. Isso fica quase um banoffee. Fica um banoffee. Um banoffee, não é? Tá vendo? Porque o banoffee a gente sempre... Nossa, isso é muito gordo, isso engorda, né? É uma opção de comer esse doce sem ser tão calórico quanto um banoffee. E aí leva no air fry, 5 minutinhos também. O doce de leite, ele dá uma derretidinha e a banana, ela fica
ela dá uma enxugadinha assim, fica molinha por dentro. E o pão crocante, então fica muito gostoso. Gente, olha só, quem está acompanhando aqui é sobre isso. É não se privar de algumas coisas que a gente gosta e encontrar algumas formas de substituir ou de fazer e pode consumir todo dia, Renata? Todo dia, assim, se você é uma pessoa ativa, que pratica atividade física, tem um gasto calórico legal, todo dia seria mais fácil ali de encaixar. Se é uma pessoa que não pratica atividade física, que tem um gasto energético mais baixo, aí tem que encaixar bem certinho ali, porque o pão, o doce de leite e a banana são carboidratos. Então, cairia bem, assim, para um pré-treino ou para junção de uma refeição. Então, comer isso e tomar mais uma dose de whey para complementar a proteína. Então, dá para encaixar para todo mundo, mas talvez em alguns vão comer mais, outros vão comer menos. E é por isso que a gente fala sempre da importância do acompanhamento com o profissional, um acompanhamento personalizado. Então, assim, são dicas, orientações que você vai passando, serve para todo mundo, no geral, mas se você quer, de fato, alcançar resultado, você precisa de um acompanhamento de algo mais personalizado, de algo personalizado, né? E aí, então, assim, para a gente resumir, se fosse para você fazer um resumo do que de fato engorda ou o que de fato emagrece, começa pelo que de fato engorda ou pelo que emagrece. O que você prefere? Eu falo que o que engorda. Vamos lá. Vamos lá. O que engorda de verdade? Vai lá. Não é nem você ali em relação à comida, é seu comportamento, na verdade. Então, eu falo que é o famoso já que, né? Já que eu comi um bolo, eu vou comer um panetone, eu vou emendar numa janta e vou comer uma sobremesa. Já que eu não fui na academia, eu não vou o resto da semana. Já que eu errei na sexta, eu vou errar o fim de semana inteiro. Então, é esse tipo de pensamento que te faz engordar. Por quê? Porque daí você come demais. Então, uma das coisas, assim, ainda mais fim de ano, que mais engorda é bebida alcoólica, né? As pessoas, elas consomem muito álcool e aí junto vem os petiscos. É um salame, amendoim, que já são extremamente calóricos. Então, beliscar demais engorda. Bebida alcoólica é caloria vazia. Então, é algo que você tá tomando, vai ter caloria e não vai te saciar. Excessos de carboidratos, então excesso de pão, excesso de arroz, excesso de salpicão, excesso desses alimentos que são mais carboidratos, não quer dizer que não possa comer, só não em excesso. Então, é isso que acaba te fazendo engordar. Em excesso, mas é verdade que precisa de 25 fatias de panetone para ganhar 1 quilo de peso? Isso mesmo? Panetone 25, dá para comer bastante, muito gente, panetone. Dá pra comer uns 4, 5 panetones. Dá pra comer. Tranquilo. Não estou aconselhando ninguém a comer 5 panetones. Exatamente. É só uma dica, é só uma orientação, só para ter uma noção do que de fato, né, prejudica, né, esse processo de emagrecimento. Que a pessoa às vezes fica se culpando por ter comido 1, 2 fatias de panetone, né? Voltando pro panetone de novo, né? É tão bom. É tão bom. E você falou das bebidas, e aí assim, tem espumante, tem vinho, tem cerveja, tem, sei lá, tem o pessoal que gosta do destilado, da caipirinha. Se fosse para eleger uma bebida assim, essa aqui, se fosse para tirar uma, tira uma bebida dessa lista, o que tiraria para quem quer emagrecer? Agora vão me odiar. Ai, meu Deus. Eu tiraria a cerveja. A cerveja. Por quê? Porque cerveja, normalmente, as pessoas não tomam uma. Elas tomam muitas. Então, o problema da bebida é você beber demais. Então, se for para escolher uma, eu sempre falo, escolhe aquela que você consome menos. Tá. Por quê? Porque daí você vai consumir menos calorias. Aquela que você menos gosta? A cerveja, normalmente, as pessoas exageram demais, principalmente fim de ano, e acaba sendo onde você mais consome calorias. Então, uma cerveja ali, 150 calorias. 2, 300. 4, 600. Ô, Renata, eu vejo assim, a gente tá na internet, né? A gente tá no rádio, tá na internet, e eu vejo muita gente dando dicas, e às vezes, esses dias, eu vi uma postagem, não sei se é profissional, porque aí tem um monte de gente que não é profissional e dá dica, né? Eu tenho um cuidado muito grande com isso, né? Mas eu vi uma pessoa colocando assim, é ruim que a gente não vai falar marca, né? Mas assim... Mas a gente vai entender. Exato. Tem uma verdinha que todo mundo
adora. Todo mundo adora. Aliás, ela é bem amarga. Pra mim não faz parte do meu paladar. Mas, enfim, uma verdinha. E a pessoa estava fazendo a comparação de uma verdinha dessa com um saquinho de amendoim, né? E nisso, ele colocou a comparação, era um homem, fez a comparação com 9 garrafinhas daquela mais moderna, mais novinha agora, que começa com aquela, com ovinho, com outros petiscos, com pepino, acho que alguma coisa assim. De fato, essa conta fecha, uma verdinha com aquele monte de... com um punhado de amendoim, equivale a quase 9 daquela com U. O que acontece? Tem cervejas que tem 150 calorias e tem algumas que tem 75. Então, se a gente já consegue fazer essa troca, você já ganha umas calorias aí. Então, você pode consumir 2 no lugar de uma da outra, né? Amendoim é gordura. Então, um punhadinho tem 300 calorias. Junto com a cerveja, quase 500 calorias, né? Quando a gente reduz a cerveja ali para uma cerveja menos calórica e a gente coloca petiscos, por exemplo, ovo de codorna é proteína. Sim. Pepino é vegetal, então é fibra ali, dá para consumir, mesmo que seja em conserva, né? Bolachinha, aquelas torradinhas, sabe? Aquelas torradinhas. Elas também são carboidratos, então é um pouco menos calórico. Então você consegue consumir um volume Patrocina nós que a gente fala mais. A gente consegue consumir um volume muito maior nas mesmas calorias. E isso vale para dieta também, é ser inteligente na alimentação e nos furos também. Então, realmente, se você pega uma cerveja mais calórica, você pode consumir 2 da menos calórica. E se for o petisco também, se você escolhe amendoim ou ovo de codorna é proteína, você vai conseguir consumir mais. Então, todo o roteiro das bebidas, a cerveja é a vilã. Eu acho que é a mais, assim, a mais perigosa, porque toma mais. Por conta que bebe mais. Mas, assim, é super possível você aproveitar bebendo uma cervejinha. Mas com cautela, né? Com Se cautela. possível, menos calórica. Ou tem a sem álcool também, né? É que quem Mas bebe... a sem álcool também, a sem álcool, ela é menos calórica? Ela é menos calórica, ela tem 60 e pouquinho, 70 calorias. E não tem o álcool, né? O álcool, automaticamente, quando a gente bebe muito, a gente desidrata, perde massa muscular. Então, quem bebe já tem o fator de que vai ter menos massa muscular e vai perder mais massa muscular. Então, o problema da bebida não é só caloria, é o álcool em si. Porque álcool é tóxico, né? Então, a gente bebe, o corpo, ele para de fazer qualquer coisa pra degradar esse álcool pra eliminar. Porque, querendo ou não, faz muito mal pra gente. Então, quem quer ter... a gente não leva na confraternização, a gente toma um pouquinho, né? Tá, eu não sou eu falo assim que eu não sou cervejeira, né? Eu não sou de bebida, assim, mas um pouquinho, na confraternização, sempre as pessoas acabam tomando um pouquinho, né? Sim, e tá tranquilo tomar, não tem problema. Eu sempre falo, não é legal de se tornar regra, né? Tem que ser exceções. Então, é na confraternização, é no aniversário, é em algum evento. Então, sempre quando fazer sentido, né? Tem que fazer sentido. Tá, então fizemos um apanhado do que engorda. Quer dizer, deu pra fazer um apanhado do que engorda? O que engorda? Excesso de calorias no geral. Então, excesso de carboidrato, excesso de bebida alcoólica, excesso de beliscos, né? O que mais? Comer pouco e não fazer atividade... comer muito e não praticar uma atividade física, não se movimentar. É o contexto. Tá, e aí, pra gente finalizar, o que emagrece? Deixar de jantar emagrece? Não! Nossa, já peguei vários pacientes. Eu não janto, porque eu ouço disso, eu não janto, né? Eu tô ficando sem jantar e nem assim eu consigo perder peso. Exatamente. E normalmente quem não janta belisca demais, que é um fator que ajuda a engordar. O que emagrece? É o contexto também. Então, emagrecer é você comer menos calorias do que você gasta. Então, pratique uma atividade física, beber bastante água, né? Água sempre, né, gente? Água, gente, bebam água. A alimentação mais regulada, então colocar fibra na sua alimentação. Fruta, legumes, psyllium, chia, ajuda a aumentar o consumo de fibras e seu intestino vai funcionar. E dá mais saciedade a fibra também, né? Saciedade, fibra. Intestino funcionando, você consegue absorver mais vitaminas, consegue ter uma qualidade de vida melhor, não fica estufada. E isso faz com que você consiga emagrecer com mais saúde também. E aí, não vai ficar engordando, né? Ao longo do ano, né? Ao longo Se do você ano. se cuida ao longo do ano, você pode aproveitar um pouco mais fim de ano. O problema é que as pessoas não cuidam ao longo do ano, aí quer fazer uma dieta de
15 dias para emagrecer 20 quilos, o que engordou em anos. E aí aproveita o fim de ano. Aí a conta não fecha. Não fecha, Não não tem fecha. como, não tem como. Gente, que delícia esse bate-papo. Aqui é o nosso Almanac. Primeiro episódio no YouTube, né? Então, eu quero agradecer, Renata, mais uma vez. Nossa parceria, né? Parceria, gente. Esse bate-papo com a Nutri que a gente tem no rádio há tanto tempo, a gente trazendo agora para esse novo canal, nosso novo estúdio, né? O estúdio podcast aqui diferenciado. Então, obrigada mais uma vez pela parceria. E deixa seu recado final aí para o pessoal. Eu que agradeço, né? Sempre estar aqui, trazendo um pouco de informações, aprendendo também que na troca a gente vai conversando, a gente vê outras vivências e é muito bacana. E o recado final é, gente, dá para emagrecer comendo o que você gosta, tendo uma qualidade de vida legal e aproveitando certos momentos, né? Eu acho que para você ter uma vida saudável, você precisa ter o equilíbrio. Você saber aproveitar as festividades, mas você também ter consciência de que você tem que fazer o restante do ano ali valer a pena. Então, tomar bastante água, comer fibras, praticar uma atividade física e comer de forma saudável. E, se possível, procurar a ajuda de um profissional para te acompanhar. E aí, eu quero que você deixe aqui, a gente vai deixar, na verdade, o seu Instagram, seu contato, para que as pessoas entrem em contato com você também, beleza? Muito obrigada, Renata!